21st century. Segundo módulo para você, que é o mini curso sobre noções de rede. Redes é um assunto muito abrangente. Essa semana eu vou discutir noções de rede contigo. Na próxima semana eu vou entrar numa parte de rede chamada internet, que é bastante cobrada. Por exemplo, vamos puxar aqui para o CESP. Fazia um pouco de tempo que o CESP não cobrava muito redes especificamente. Mas neste ano, 2010, nessa última prova aqui, que foi a prova do... Qual foi essa última prova, gente? Acabou de fugir a minha mente, lembrei, pronto. O TRT de Natal, ele cobrou um assunto sobre rede, ele cobrou uma questão sobre rede de computadores, na hora que ele perguntou sobre um equipamento chamado Hub, tá certo? Eu vou comentar sobre isso contigo e vou discutir primeiro a definição de redes para você analisar. Olha só a definição de redes. Módulos processadores interligados através de enlaces de comunicação. Acho que cabe aqui dentro, nesse cantinho, de comunicação. Olha só, meus bebês, para a gente discutir uma coisinha, para discutir essa definição, eu queria que você entendesse uma coisa primeiro. A noção de rede é tão importante, a ideia de rede é tão importante, que você imagina essas duas máquinas, A e B. Esses dois caras querem trocar informação, 1950, 1960. Eles querem trocar informação. Eles não tinham como trocar informação, a não ser se ele pegasse aquele disquete grandão, de 5,5 polegadas, colocasse nessa máquina A, copiasse o dado, depois tirasse e colocasse nessa máquina B. Rapaz, as máquinas estão aqui, uma do lado da outra, em paralelo, mas não pode trocar dado a não ser por um disquete. Por isso a importância da noção de redes. Redes também serve, sabe para o quê? Para você compartilhar recursos. Quando você estiver lá no seu concurso, certo? Lá no seu cargo público, no seu emprego público, você vai lembrar de uma coisinha. Nem todos os computadores vão ter impressora. Se você quiser imprimir, você vai mandar para uma impressora que está numa máquina principal. Você está compartilhando o recurso na rede. Porque imagina se não tivesse redes e se a impressora tivesse conectado no computador do seu chefe. Aí você ia dizer assim: ei, chefe, dá licença aí que eu quero imprimir. Coisa meio desagradável, né? Todavia, lá da sua sala você imprime, levanta, print e vai buscar a folha. Dá licença, chefe, vou pegar a folha que eu já imprimi. É completamente diferente. Então, rede serve para você compartilhar informação e também compartilhar recursos, como a impressora. Vamos dar uma olhadinha aqui na definição. Módulo processador. É a mesma coisa que dizer, sabe o que? Processador. Eu estou colocando a palavra módulo processador para ser mais genérico. Porque imagina, você em casa, você não tem um computador, você tem um microcomputador. Um computador é algo bem mais potente. E nós temos supercomputadores também. Ou seja, a ideia de módulo processador é a ideia de ser generalista, não especificar nada. Então aqui você pode pensar que é processador. Então são módulos processadores interligados através de enlaces de comunicação. O termo enlace significa meio de comunicação. Raciocina comigo, moçada. Se eu colocasse módulos processadores interligados por cabo, então, na hora que eu tivesse dois celulares aqui, trocando informação, não seria uma rede. E de fato é, porque o celular tem um módulo processador, esse também tem um módulo processador, e eles fazem comunicação através de um meio. E existem dois meios para trocar informações, bebês. Olha, você tem um meio chamado meio guiado e meio não guiado. Meus carinhos, gente bonita, os meios guiados são os cabos. Um cabo coaxial, um cabo de fibra ótica. Imagina o seguinte, dá licença, tá? Vou pegar só esse cabo aqui seu, só um minutinho. Ó. Imagina um cabo desse. Isso é o meio guiado por um motivo simples. Na hora que eu dou aqui um laço nesse cabo, a informação vai também dar um laço junto com o cabo. Ele respeita a guia de um fio, por isso o nome meio guiado. Já meios não guiados, o que seria? Um meio não guiado é o que não respeita a guia de um fio. Por exemplo, o ar, ondas.
As ondas eletromagnéticas são meios não guiados para passar informação. A onda vai, ó, nesse sentido e não respeita a guia de um fio não. E vai e bate aqui no muro, mas ele eita caramba! Ele vai e bate no muro, mas ele também atravessa esse muro aqui, tá certo? É um meio que nós chamamos de não guiado. Então deixa eu só colocar aqui. Você tem os cabos, eu vou colocar aqui até 3 cabos para você dar uma olhadinha, que são os cabos que a prova comenta: coaxial, par trançado e o famoso cabo de fibra óptica, tá bom? E os não guiados, você pode pensar como as ondas eletromagnéticas, tá? Você entende ondas, claro que não é onda do mar, onda eletromagnética. Carinhos, o que é que você vai ver em noções de rede? Bora fazer um roteiro para você entender o que é que você estuda. Primeiro, você estuda a rede quanto ao tamanho. Você estuda a rede também focando os enlaces de comunicação, os meios, os cabos e as ondas. Você estuda uma coisinha chamada topologia das redes. Esses 3 conceitos são conceitos teóricos básicos. E depois você tem mais 2 conceitos práticos ainda, são 5 tópicos. Você estuda a arquitetura dessas redes e você estuda também os equipamentos que são utilizados em redes. Vamos focar rapidamente em cada tópico desse, já que é um curso de noções, não é um curso de aprofundamento. Vamos discutir primeiro aqui o tamanho das redes. Vem cá aqui comigo, vou usar esse pequeno espaço, é só isso que eu preciso. Os teóricos, quando foram fundar a rede de computadores, fundar foi ótimo, quando foram projetar a rede de computadores, a primeira coisa que os caras pensaram foi o seguinte: rapaz, será que eu vou fazer uma rede de grande porte? Ou será que eu vou fazer uma rede de pequeno porte? Eles responderam: por que não faz os dois? Primeiro vamos pensar numa rede de pequeno porte, uma rede que tenha um limite geográfico, uma rede só entre nós aqui da empresa, uma rede do tipo local. Então surgiu o primeiro conceito aqui. Quanto ao tamanho, o primeiro conceito que você tem em mente é o conceito de uma LAN. Uma LAN, se você pegar aqui para o inglês, ó, Local Network, é a ideia, deixa eu botar em português, de rede local. É uma ideia de uma rede pequena, de tamanho físico limitado. Mas aí, talvez você queira saber a definição. Deixa eu dar a definição de LAN para você, bem simples. Rede geograficamente limitada e de infraestrutura privada. Infraestrutura privada. Pronto. Olha só. Essa palavra infraestrutura não ficou muito legal. Deixa eu apagar aqui. Infraestrutura. Vem cá, Theo, para ajudar aqui os meninos a entender o que é LAN. Rede geograficamente privada ou rede geograficamente limitada. O que é isso? Ela não é uma rede sem fim, ela tem um espaço físico limitado. Infraestrutura privada, pense mais ou menos assim, é didático, eu vou lhe falar, não é uma definição técnica. Infraestrutura privada significa dizer que eu sou o dono dos meus cabos, eu sou o dono dos meus equipamentos. Isso é uma LAN. Exemplo, seu Alberto, cara lutador, passou a vida toda trabalhando e resolveu montar o próprio negócio. Juntou o dinheiro que tinha, comprou 8 computadores, certo? Aqui, as 8 máquinas de seu Alberto, e montou a sua LAN house na sala de 30 metros alugado, em determinado canto da cidade. Esses computadores são computadores particulares de seu Alberto. Os cabos para ligar essas máquinas também são cabos de seu Alberto. O roteador utilizado é de seu Alberto, o switch que tiver é de seu Alberto, toda essa infraestrutura física é de seu Alberto. Então nós temos aqui uma infraestrutura privada e um espaço geograficamente limitado. Nós temos um exemplo de uma LAN. Deu para entender agora o que é uma LAN, pessoal? Uma LAN é só isso, uma rede privada. Quer dizer que um exemplo de uma LAN seria a famosa LAN house aqui de seu Alberto. Seria a famosa LAN house de seu Alberto.
certo? Seu Alberto montou uma lan house na cidade do Theo ali, em Pacajus, então aquilo é uma lan house. Carinhos, sendo que uma LAN ainda é pequena, ela é muito limitada, então os caras pensaram, vamos fazer uma rede bem grande. E criaram o conceito de uma rede que não tem limite, que não tem fim. É a chamada Wide Network, é a chamada WAN. A WAN, meus carinhos, é uma rede sem limites geográficos. E aqui, cara, uma rede sem limite geográfico, você tem o famoso exemplo da internet. Como é que é a internet, Carlos? A internet é assim, ó. A internet é a LAN do seu Alberto ligado com uma outra LAN qualquer em outro canto da cidade, que está ligado com o seu computador, que está ligado com o computador do seu vizinho, que está ligado com o computador lá nos Estados Unidos da América, que está ligado com um computador na Espanha, que está ligado com um computador na Inglaterra, e esse amaranhado de redes, esse conjunto de redes, vamos dizer assim, LAN, esse monte de LAN interligado, você pode chamar de WAN. Por isso que é esse limite geográfico, por um motivo simples. Olha a explicação. A qualquer momento um computador pode entrar nessa rede e aumentar a rede. A qualquer momento uma pessoa pode entrar nessa internet e aumentar essa rede. Essa rede nunca vai ter fim. Se um dia tiver conversa interplanetária, eu não acredito que tenhamos um dia, mas se viemos a ter essa conversa interplanetária, repara, e eu fizer uma LAN, eu estender a rede do meu planeta com uma rede master, ainda é uma WAN. Essa WAN não tem fim. Então, rede geograficamente sem limites. O exemplo dela é a famosa internet. Carlos, só tem esses dois tipos de rede quanto ao tamanho, ou é LAN ou é WAN. É basicamente esses dois tipos. Há uma outra discussão sobre MAN, sobre PAN, que a gente não vai fazer aqui nesse caso, é só um curso de noções, né? A gente não vai aprofundar não. Com isso, ó, eu já peguei aqui o primeiro tópico. O segundo tópico é sobre os enlaces de comunicação. Esse enlace, como eu lhe falei, pode ser de dois tipos. Ou os enlaces do tipo guiados, ou os enlaces do tipo não guiados. Vem cá, vamos discutir aqui os enlaces rapidinho, show de bola. A gente fala sobre eles. Carinhos, como lhe falei, nesse nosso mini curso, tem dois tipos de enlaces a serem estudados. Os enlaces que a prova cobra, né? Enlaces do tipo guiados e os enlaces do tipo não guiados. Olha só, meus bebês, os guiados são aqueles que respeitam a guia de um fio, já lhe falei. Aí aqui você tem três. Coaxial. Que cabo é esse, Carlos? É o cabo da tua TV a cabo. É um exemplo de cabo guiado. Aquele cabo da TV a cabo, que tem assim, tipo um ferrinho fora, é um enlace do tipo guiado, certo? Eu quero que você faça uma experiência na sua casa hoje. Se você tiver TV a cabo, pegue uma tesoura, tira o fio e corte o fio. Pá, depois você pede para trocar. Você vai reparar que dentro do fio tem exatamente esse ferro que eu lhe falei para passar a informação. Você também tem um par trançado e você vai fazer a mesma experiência. Tu sabe qual é o par trançado? Aquele cabo azulzinho lá atrás do teu computador. Ele tem umas trancinhas dentro dele. Faça a mesma experiência, faça. Pega aquele cabo azul, desconecte e corte. É 1,50 o metro desse cabo. No instante você compra outro em outro eletrônico. Corte, você vê que dentro tem umas trancinhas. E você tem um cabo fantástico. Dentro desse cabo tem uma fibra de vidro. É conhecido como fibra ótica. A informação passa numa velocidade impressionante. Bebês, é como você imaginar mais ou menos esse material aqui, ó. A informação passa em forma de luz. Qual é a velocidade mais rápida do mundo, gente bonita? É a luz. Então passa aqui numa velocidade estupenda, super rápida, super veloz. Por isso o cabo de fibra ótica é muito rápido, tá bom? A gente não vai poder aprofundar esse cabo, porque a gente tem pouco tempo, né? Um mini curso desse aqui é meia hora, é rapidinho, não tem como aprofundar. Eu aprofundaria isso aqui numa aula realmente de noção de redes para concurso. E aqui você tem as ondas eletromagnéticas. A ideia da onda é a ideia fantástica, gente. Deixa eu apagar aqui para não ficar com o meu dedo
minhas unhas ficam todas sujas, rapaz. Às vezes eu vou cumprimentar o povo olha minha unha toda preta, pensa que eu sou porco, mas não é não. Esse pincel mesmo que é osso do ofício, né? Cada um com a sua profissão. Eletromagnéticas. Gente bonita, ó, deixa eu comentar sobre isso. Uma onda é algo fantástico, é algo fantástico mesmo. A onda ela trabalha com frequências, certo? E as frequências são como andares. As frequências, bebês, por exemplo, se eu pegar aqui na minha cidade e colocar nessa frequência aqui, 89.9 MHz, eu escuto uma rádio aqui em Fortaleza chamada Rádio Liderança. Se eu colocar em 94.7, por exemplo, eu escuto uma rede chamada Jovem Pan. Se eu colocar 95.5, eu escuto uma rede chamada Mix. E por aí vai. Para nós da computação existe a onda perfeita. Por exemplo, o surfista. O surfista é uma raça que eu admiro muito. Não falo raça no sentido pejorativo. Eu falo raça que eu acho eles fantásticos. Eu não gosto de surf porque eu acho perigoso. Eu tenho medo, sabe? De um tubarão comer a minha perna ou coisa do tipo. Mas eu acho lindo o surfista no sentido de ir para o mar. Ele pega, fica na prancha e relaxa. Ele fica buscando a onda perfeita. Quando vem a onda perfeita, ele só olha para trás, bota o peito na prancha e vai buscar essa onda perfeita. Cara, para nós engenheiros, nós também temos a onda perfeita. Vem cá, Theo. A nossa onda perfeita é essa. 2.4 GHz. Bebês, ela é ótima para colocar um dado. Assim, uma das coisas que me encantou na faculdade foi a possibilidade, a oportunidade de aprender a colocar um dado em uma onda. Do mesmo jeito que deve ser encantador para um surfista aprender a pegar uma onda, para nós colocar um dado nessa onda aqui, cara, é excelente. Essa onda é a onda perfeita. Sabe quem usa essa frequência? Ó? O famoso Bluetooth, a famosa rede, Wi-Fi, o telefone sem fio. O pessoal ama essa frequência, é a frequência perfeita. E CESP, ISAF, já perguntaram sobre isso. Carlos Chagas também. Qual a frequência do Bluetooth? Aí tinha lá, 2.4 GHz. Que questão difícil, Carlos? Não, bebê. É a onda perfeita. Você tem que saber que ela existe. Bom? Então tem esses enlaces aqui, que são os fios, e os enlaces não guiados são as ondas. Vem cá. Tiro mais um tópico para ti. Ó. Já peguei aqui 40% dos nossos tópicos, né? Vamos buscar os outros 60%, discutindo agora a ideia de topologia, tá bom? Vem cá. Dá licença, eu vou apagar. Não sei se você estava copiando, mas se tiver, você dá um pause no seu vídeo, ou volta um pouquinho que você copia o que eu escrevi. Isso aqui, no caso, eu já escrevi, né? Gente, a topologia estuda como você vai organizar os computadores dentro do ambiente físico. Tem 3 topologias que a gente estuda em noções de rede, certo? Uma topologia onde os computadores vão ser dispostos em uma mesa e vão ser colocados assim, ó, paralelamente. Essa topologia recebe um nome, é a topologia em barra. Bebês, existe uma outra topologia também estudada, aonde os computadores vão ser dispostos, desculpa o que eu vou dizer, mas é só didática, na quina de uma mesa redonda. Esses computadores estão colocados nessa quina de uma mesa redonda, onde a informação roda, gira entre eles, é chamada topologia em anel. E você tem uma topologia muito moderna também, que a sua casa tem essa topologia, que é a topologia estrela, aonde nós colocamos um concentrador, pode ser um roteador, pode ser um switch, pode ser um hub. Caso eu não sei o que é o hub, pois é, bebê, mas eu vou lhe explicar um pouquinho mais na frente, tá bom? Você também pode aprofundar isso aqui no nosso curso de informática para concursos modular. Essa topologia nós chamamos de topologia em estrela. As máquinas concentram-se neste equipamento e as informações vão sempre convergir para tal equipamento. Topologia estrela. A topologia é muito importante, gente, porque ela vai estudar como organizar esses computadores. Rapaz, aqui eu ocupo muito espaço. Aqui as máquinas ficam lentas, aqui é mais veloz, você centraliza o trabalho. As características todas desses equipamentos você vai estudar também no curso do tipo inteiro. Por enquanto eu quero que você entenda, tenha noções desse dispositivo, tá bom? Vem cá. Esses 3 primeiros tópicos são tópicos teóricos. CESP gosta muito, Carlos Chagas também.
Já vi cobrar sobre enlace claro e evidente. Esse também é cobrado, certo? Mas é importante que você conheça os dois conceitos, por isso que eu dei uma focadinha aqui no tamanho. Bebês, arquitetura e equipamento, não tenha dúvida, esses dois tópicos são os tópicos mais cobrados pelas provas. A arquitetura diz respeito exatamente a toda essa teoria jogada na prática. E os equipamentos também é algo prático, porque aqui você aprende o que é um roteador, aqui você aprende o que é que aquele hub, que esse hub aqui faz, certo? Aqui você vai aprender como funciona a tal de uma ponte, de uma placa de rede. Nessa parte de equipamento é uma parte bem vasta, por exemplo, no meu curso regular às vezes demora mais de 1 hora para explicar os equipamentos, né, para que você entenda 100% sobre esses equipamentos aqui. Quanto à arquitetura, você pode ter dois tipos de arquiteturas. Aquelas arquiteturas que usam fios e as que não usam fios. As arquiteturas que usam fios, nós chamamos de arquiteturas do tipo guiadas. Você tem uma chamada Ethernet e você tem outra chamada Talk Ring. Aí tu diz, nunca ouvi falar de nenhuma dessas duas na vida. Pois é, gente. Quem define a arquitetura é a tua placa de rede. Na tua casa, tu tem uma placa de rede do tipo Ethernet. É porque é antiga. Lá de 1980. Não é do teu tempo. Teu tempo talvez seja de Sandy Júnior para cá, ou seja, é nova. Talvez tu nem lembre dessa arquitetura aqui, mas tem no teu computador. Faça o seguinte, desliga a máquina, não agora você está assistindo a aula, mas se terminar, desliga a máquina, desmonta a carenagem e tira aquela placa onde está o cabo azul, tira de lá. Olha, saiba que naquele momento, a placa que você está olhando chama-se Ethernet. Quer dizer que a minha placa onde está ligada ao cabo azul é Ethernet. É. E essa Talk Ring? Essa é mais antiga ainda. Lembra aquela rede que eu acabei de desenhar em anel? Pois bem, ela é uma rede antiga e a Talk Ring usa essa rede. Como não é nada do nosso tempo, a gente não consegue lembrar. Agora, bebês, tem tecnologias que é do nosso tempo. As famosas tecnologias wireless ou tecnologias sem fio. As tecnologias sem fio você conhece demais. Exemplo, Wi-Fi. Outro exemplo, Bluetooth. Aqui são duas tecnologias, gente bonita, que você utiliza. O Wi-Fi é o wireless, tome cuidado, mas o wireless não é o Wi-Fi. Bluetooth é o wireless, por ser sem fio, mas o wireless não é Bluetooth, tá? Cuidado para não confundir isso também. Por incrível que pareça, como trabalham com ondas, trabalham com frequência. Pois bem, por incrível que pareça, as duas usam, adivinha o que, gente bonita? A frequência, a onda perfeita, para trocar informação. 2.4, tá bom? Aí, no caso, no nosso curso regular, a gente iria aprofundar, discutir segurança da Wi-Fi, né? Por que você... E como é que você pode se proteger, um exemplo, né? Enfim, a gente discutiria também como trocar informação com o Bluetooth, como é que ele trabalharia com o chip, como é que funciona, isso no curso regular. Vem cá, bebês. Por fim, ó, que está faltando do curso de noções de rede, do mini curso de noção de rede, é você entender que existem equipamentos. Bebês, dos equipamentos, eu queria que você entendesse que existe, por exemplo, a placa de rede. Esse é um dos equipamentos mais importantes que nós temos dentro do assunto de noções e também os roteadores. Vou botar em inglês, router, certo? Existem outros equipamentos, Carlos? É claro que existem. Existem sim outros equipamentos aí a serem estudados, que não vai dar tempo de explicar nesse mini curso. Mas a placa de rede e o router são dois equipamentos extremamente importantes. Eu vou até comentar sobre eles. Primeiro, você de jeito nenhum não tinha como entrar em uma rede de computadores sem a placa de rede. A placa de rede é o seu ingresso. Deixa eu falar de forma um pouquinho mais técnica. A placa de rede é a interface entre o teu computador e o meio. Falei de forma mais técnica, de forma mais simples. É graças a ela
que você enfia um cabo aqui dentro, você enfia na placa de rede, coloca um cabo no outro computador e pode trocar informação. Toda placa de rede, cara, ela tem uma identificação. Por quê, Carlos? Bebê, explicação bem simples. Explicação bem simples mesmo. Tem gente que entra dentro de um ambiente de redes e acha que está mascarado e pode fazer tudo. Por exemplo, na faculdade, eu fiz faculdade de gente mais retraída, mais nerd, como o pessoal chama. Hoje existe um novo termo, agora é geek, não é nerd. Ser geek é moda. Antigamente não era ser muita moda na minha época, não. Na época eu fazia universidade, não. Pois bem, os meninos da minha faculdade eram muito tímidos. E eu me lembro uma vez que tinha um colega, não vou dizer o nome do cara, que está fazendo muito sucesso hoje em dia, né? Financeiramente falando, eu acho, na carreira dele também. Pois bem, esse meu colega, ele era tão tímido, gente, ele nem olhava pra gente, pros amigos quando conversava. Mas quando ele entrava dentro da internet, dentro dessa rede, rapaz, ele conversava com uma mulher de forma impressionante, ele chavecava assim de uma forma que eu nunca vi na vida. Mas sabe por que ele fazia isso? Porque na cabeça dele estava o quê? Mascarado. Ele não podia ser encontrado. Esse meu colega não está fazendo mal a ninguém. Mas imagine uma outra pessoa que acha que está mascarado e começa a roubar senha, descriptografar cartão de crédito. Esse cara precisa ser encontrado. Eu acabei de fazer um exemplo de internet. Eu não quero nem dizer de internet, não. Eu quero dizer de rede de computadores. Toda a placa de rede existe um número que identifica essa placa de forma única. Ele é conhecido como número MAC ou endereço MAC. Só para não confundir, quem assiste o Fantástico sabe que está na moda a invasão, né, de computadores. E o Fantástico viu dizendo, é o número IP que identifica a sua máquina. Repara, o número IP identifica a sua máquina na internet, tá bom? E o número IP é diferente desse número aqui que eu estou falando, chamado número MAC ou endereço MAC. Esse endereço MAC é para você identificar a sua placa de rede, tá certo? Só para constar, viu? O número IP identifica o seu computador na internet. E tem um L bem aqui, não dá nem para ver. Pronto, agora dá. Certo? E o endereço MAC identifica a tua placa de rede. É um númerozinho único, que não muda. É como o chassi de um carro, é como a digital. Só tem um. Cada um só tem um número. Na verdade, o que eu queria dizer foi o seguinte, que esse número não se repete. Cada placa de rede é um número específico. Tá bom? E o roteador. Por fim, o roteador. Bebês, na hora que eu tenho uma rede dessa, eu tenho uma rede local. Infraestrutura privada, é o cabo do cara, né, aqui, e espaço físico limitado. Mas para eu ligar essa rede a uma outra rede, por exemplo, ó, essa aqui está nos Estados Unidos, essa aqui está na Europa, e essa aqui está no nosso maravilhoso, delicioso e melhor país do mundo, Brasil. Ou pelo menos, né, com a gente mais bonita e mais fantástica do mundo. Imagina aqui os Estados Unidos com sua rede de computadores. Imagina aqui a Europa com sua rede de computadores. Imagina o Brasil com suas redes de computadores. Bebês, a única forma desse povo conversar entre si é através de roteadores. A única forma que esse povo tem de trocar informação é ela colocar um roteador bem aqui, ó. Eu boto aqui um router, vou botar em inglês, certo? Nos Estados Unidos e ligo essa rede. Aí o governo europeu coloca um router lá importante para ligar a Europa. O governo brasileiro vai e coloca um outro router para ligar aqui o Brasil, ó. E essa interconexão é feita. A ligação entre essas redes é dada pelo router. E esse conceito aqui você conhece demais, ó. Como é que eu falo rede em inglês? Ajuda aí, Theo. Isso, beleza, meu amigo Theo aí ligado. Rede em inglês se chama de net. Então aqui eu tenho uma net, aqui eu tenho uma net, aqui eu tenho uma net. Intra é dentro. Eles não estão com rede dentro deles, eles estão com rede entre eles. E entre nós chamamos de inter. O que é internet, Carlos? Internet nada mais é do que redes interligadas. A internet não é a rede mundial, e sim um conjunto de redes interligadas através dos roteadores.
Os roteadores servem para isso, para levar a informação para fora da rede, para fazer rede entre eles. E nós temos aqui a famosa internet como um grande exemplo, que é um exemplo de uma rede do tipo WAN, né? Fantástico, carinhos. É isso aí, gente bonita. Com isso a gente finaliza mais um curso. Eu faço questão, vem cá, Theo, eu faço questão de ticar esse último tópico também. A gente finaliza mais um curso de noções de rede. Na verdade, finalizando o curso de noções de rede. Essa semana, próxima semana eu ainda vou gravar um curso de internet para vocês, que foi só noções, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail, tá certo? Qualquer informação que você queira, peça para mim, que se eu puder ajudar, com certeza eu vou estar aqui à disposição. Gente bonita, um beijo carinhoso, fique com Deus, tudo de bom. Tchau, valeu!